Olá, eu vou falar uma mensagem que Jesus Cristo ensinou, uma mensagem poderosa que ele ensinou pra gente. No final eu vou deixar a conclusão que eu acho dessa mensagem, dessa parábola que ele deixou. E eu acredito nisso, que Jesus Cristo ele é o nosso maior exemplo de um ser humano na Terra. A gente tem se espelho, eu me espelho em pessoas aqui na Terra, mas o meu maior exemplo mesmo é Jesus Cristo. E eu luto para ser um representante de Cristo na Terra, não só falando da mensagem, né, mas como sendo exemplo, né? Por exemplo, recentemente aconteceu um episódio que eu precisei de usar sabedoria e precisei principalmente falar o que Jesus faria no meu lugar. Eu instalei o ar-condicionado, né, no meu apartamento e quando eu instalei, eu comprei a máquina, né, tem a evaporadora e tem a condensadora. A condensadora, o ar dela vai para cima, condensadora do ar. E aí acontece, tem duas opções para colocar o ar-condicionado, que seria em cima ou embaixo. Só que, só que eu pensei, se eu colocar a condensadora em cima, que é o ideal, o meu ar vai para cima, só que o meu vizinho ele vai ter que comprar um ar que vai, a condensadora que vai com o ar para baixo, porque se ele for jogar para cima, vai prejudicar o meu. E se eu tivesse comprado para baixo, não sabia, mas se tivesse comprado para baixo, eu colocava o meu embaixo, tinha resolvido o problema já. Mas eu não sabia. E aí só que assim, a gente é bom, só que a gente tem que ser prudente, né? Simples como a pomba e prudente como a serpente. E eu pensei, pô, eu posso colocar o meu ar em cima, já que o ar quente vai para cima, só que eu não sei se meu vizinho vai colocar o dele para baixo com o ar para baixo. Então, primeiro eu fui descobrir se meu vizinho era proprietário ou se ele era inquilino. Ou seja, se ele mora de aluguel ou se ele morasse de aluguel, aí ficaria mais fácil porque provavelmente o proprietário não ia colocar ou depois eu resolvia com o proprietário. E também dava para colocar embaixo, depois eu poderia mudar, só que aí teria que pagar outro e investir de novo para instalar de novo. E aí, eu descobri que eu liguei na portaria e descobri que o meu vizinho é proprietário. E aí eu tentei contato dele, consegui e tal, com a portaria, e aí eu liguei para ele e expliquei, né? Expliquei para ele, ele falou: "Olha, eu não, provavelmente não vou colocar o ar". Eu falei: "Ah, então eu posso colocar o meu embaixo, sabendo que o meu ar vai para cima do condensador". Ele falou: "Ó, você pode, mas se eu mudar de ideia mais para frente, aí você vai ter que pagar novamente para instalar". Aí eu falei: "Então tá o seguinte, eu vou colocar o meu em cima para não prejudicar o seu e você tá ciente que você tem que comprar uma máquina com ar para baixo, que o ar sai para baixo, que é uma máquina quadrada, a redonda ela é meio arredondada, né, meio estilo bujão. O ar vai para cima, que é o meu estilo". Aí ele: "Tá bom, combinado, combinado". Mandei mensagem no WhatsApp, tá gravado, tá a prova no WhatsApp. Mas o que eu fiz ou seja, eu pensei no meu próximo, resumindo tudo. Eu podia colocar o meu ar-condicionado embaixo e ao mesmo tempo eu poderia colocar em cima, correndo o risco de ele não saber ou de ele dar mancada comigo, enfim. Mas eu fiz o que Jesus faria. Então a gente. Ou seja, eu fui transparente com o meu vizinho e eu fiz o que Jesus faria, né? Que é o correto. Então, às vezes, a nossa vida é assim, né? A gente tem que fazer as coisas com que sem prejudicar as pessoas, mas ao mesmo tempo também ficando esperto para não ser prejudicado, né? Então eu fiquei feliz com a minha atitude e fiz o que Jesus faria. E Jesus ensinou uma parábola da ovelha perdida, que eu acho essa parábola sensacional. Que é a parábola da ovelha perdida, para quem não conhece, vou resumir bem rápido. E ela é bem rápida também na história. Certo pastor de ovelhas tinha 100 ovelhas e dessas 100 ovelhas uma se perdeu. Aí Jesus pergunta: qual pastor de ovelhas que perdendo uma não vai deixar as 99, né, guardada e vai atrás da ovelha perdida? E quando busca, fica muito alegre, encontrei a ovelha perdida, porque era uma ovelha perdida e ele conquista 100 de novo. E aí ele, e aí ele compara com a salvação do homem, né? Ou seja, Deus ele fica feliz em buscar uma ovelha perdida, ou fica feliz em um pastor de homens, né? De uma liderança aqui na terra, de pastor mesmo usado por Deus, em buscar uma ovelha perdida. E qual pastor que não vai ficar feliz em buscar uma ovelha perdida, mesmo sabendo que as 99 estão seguras? Aí no final eu vou deixar a mensagem central que eu acredito. E certa vez, em relação a isso, contar uma história que tem correlação. Certo neurocientista, palestrante, estava no evento, né? Ele é um neurocientista conhecido aqui no Brasil. E certa vez ele usou uma técnica poderosa na neurociência
Qual técnica que ele usou? Ele acredita na mesma visão que eu, que 80% praticamente do nosso corpo ele fala, né? Então, por mais que você não fala com a boca, mas o seu corpo ele pode falar uma mensagem, mesmo sem dizer com a boca, né? Às vezes com o olhar, às vezes com a... Enfim, aí eu vou explicar nesse vídeo. E aí, ele sabendo de uma técnica poderosa, ele usou... ele se percebe na palestra quando as pessoas não estão concordando com o que ele fala, né? E aí, certa vez, ele estava falando sobre o homem, né? As qualidades que uma mulher busca no homem. Ele falou 3 P's, que é protetor, provedor e presente. E aí, ele falou desses 3 P's, só que aí ele bateu na tecla do provedor. E aí, quando ele falava provedor, algumas pessoas, né, ele percebia que estava meio que contrariando o que ele estava falando, né? E ele já sabe, pela experiência dele, né, que falar sobre provedor através do homem já gera polêmica, já gera conflito, já gera pessoas que iam discordar. E aí, qual técnica poderosa que ele usou? Aí ele foi, e cada vez que ele falava de provedor, o homem tem que ser provedor, papapá e tal. Aí tinha uma mulher lá, várias pessoas, mas ele pegou o exemplo de uma mulher. Aí ele viu a mulher lá, aí ele falou de provedor, aí ela fazendo reação, com a mão assim, tipo, toda inquieta. O corpo fala, né? E aí ele chegou perto dela, presta o microfone, por favor. E aí colocou o microfone na boca dela. Qual é o seu maior sonho? Olha, eu como trabalho na área de vendas, eu sei que quem comanda a conversa não é quem fala demais, é quem pergunta. E perguntas são poderosas. Existem perguntas estratégicas. Na área de vendas, por exemplo, existe a pergunta aberta, né? Que tem estratégia para você usar a pergunta aberta e pergunta fechada, por exemplo. Aí não vou entrar na área de vendas aqui, mas ele usou a técnica de pergunta. Por ser coach também, ele sabe que perguntas são poderosas, né? E ele perguntou para ela: qual é o seu maior sonho? Da mulher que estava contrariada por ter falado desse tema que era provedor, né? Sobre homem e tal. Ele: qual é o seu maior sonho? Para ela, né? Pegou o microfone, ela: meu maior sonho é ir pra Disney. Ah, tá. E com quem que você vai? Eu vou com a minha esposa e minha filha. Que legal. E por que você não vai pra Disney? O que te impede de ir pra Disney? Aí ela: o que me impede é que eu não tenho dinheiro. Aí ele: posso falar um pouco dessa história? É o seguinte, você tem um esposo que tudo que ele faz não dá certo. Muitas pessoas fazem a mesma coisa que ele faz, e dão certo, e ele não. E ele acha que dá certo. Ele é mal resolvido com o pai dele, e você considera ele um banana, e por isso vocês estão endividados financeiramente. E por ser tudo isso, é consequência de um homem que você acredita que não é provedor do lar. E por isso você considera ele banana e tal. E você já pensou em separar ou até mesmo que ele morresse. Aí na hora que ele falou, aí ela começou a chorar tal. E ela: como que você sabe? Aí ele: porque a consequência de um homem... E a consequência de um homem quando tá mal resolvido e não percebeu que ele é provedor. E aí, o que aconteceu? Ele chegou em casa... E ele tem os 10 conselheiros dele, né? E um dos conselheiros, que é o principal, mas ele tem 10, 9 são pessoas, e um é o próprio Jesus, né? De quem eu tô falando nesse tema desse vídeo também. Nosso maior herói, né? Herói dele e herói meu também. E aí ele orou, falou com Jesus, né? Na mesa do conselho dele, e falou: Jesus, o que eu fiz foi certo? E aí Jesus respondeu para ele, falou: eu nunca expus alguém, porque assim, só pra você entender, ele expôs uma pessoa para mostrar que a técnica dele estava certa, né? E aí, né, para provar para todo mundo, ele expôs uma pessoa, né, nessa palestra. Foi o que eu expliquei, né? E aí, quando chegou em casa, tal, ele falou com Jesus, aí ele perguntou: Jesus, o que eu fiz foi certo? E ele usou uma técnica poderosa de neurociência, né? Por isso que ele descobriu, na verdade, era consequência do que ele já tinha aprendido na neurociência. E aí Jesus respondeu para ele: eu nunca expus uma pessoa para ganhar todas. Na verdade, eu fiz o inverso. Eu busco a ovelha perdida para ganhar eu deixo as 99 e busco a ovelha perdida. E olha que extraordinário. Deus chamou a atenção de uma técnica poderosa de um neurocientista que ele fez, que todo mundo faz. Porém, na mesa do conselho, os princípios ficam maior do que o que todo mundo fala, né? Os princípios da palavra de Deus é maior do que todo mundo ensina, independente da neurociência, enfim, o que ensina, o que eu concordo com ele, nossos princípios são maior do que qualquer valores que ensinam
de fora, né? Ou de qualquer ciência, neurociência, enfim, qualquer estratégia, né? Até mesmo estratégia de vendas. Eu tomo cuidado com estratégia de vendas quando é ensinado, porque para mim o mais importante é ajudar a pessoa, né? É tentar ajudar ela. Mas se eu vejo que ela não tem condição, eu não vou vender o imóvel para uma pessoa que não tem condição no momento. Então, nossos princípios tem que ser maior do que o nosso lucro, né? Na verdade, essa é a pegada. E aí Deus corrigiu ele. Não vou citar o nome desse neurocientista, mas questão de ética, mas ele é bem conhecido no Brasil e eu achei interessante contar essa história. E aí, resumindo a parábola da ovelha perdida, né? Que ele mesmo, Jesus citou para ele a ovelha perdida, que é o que eu citei. Eu acho extraordinário o amor de Deus. O que eu acho, concluo aqui na mensagem que eu acho principal da ovelha perdida, é que para Deus uma alma é importante. Para Deus uma alma é tão importante que ele vai atrás da ovelha perdida. E ele vai lá e busca. Às vezes, alguns já vi líder já. Uma vez um membro estava saindo de uma igreja que eu estava aqui na... Não vou falar onde eu nasci, a cidade que eu nasci. Não vou falar o nome da cidade. Eu fui conversar com um pastor, né? E aí eu falei do membro que estava saindo, tal. Expliquei a situação. Aí o pastor quis ter razão. Não, mas já conversei com ele tá errado. Eu falei, não, pastor, eu não tô aqui para ver quem tá errado ou quem tá certo. Eu estou aqui para dizer para você de uma alma. E aí, infelizmente, o pastor quis buscar a razão dele. Só que a Bíblia fala que mais importante é você ir atrás da ovelha perdida do que deixar as 99 guardadas do que ficar com as 99 e deixar uma perdida, né? Mas, enfim. E aí Deus chamou a atenção desse neurocientista. E eu acho que a mensagem principal é essa. Uma alma é muito importante para Deus. Que ele vai até ele deixa as 99 guardadas para buscar a perdida, porque no final são 100 almas. Então, eu acho que a mensagem principal é essa. Uma alma para Deus é muito importante. É tão importante que nós sabemos em João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que ele entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uma alma é importante para Deus. Que nós possamos aí estar correndo atrás das ovelhas perdidas, nem que for uma. Mas é muito importante essa ovelha perdida para Deus e para nós, né? Como servos de Deus. E você que é pastor, também com toda a humildade eu falo isso, porque foi Jesus que ensinou, né? A ovelha perdida é importante. E é isso, que você não possa ver para os pastores, né? Pela experiência que eu tenho já de pastores que já me aconselharam, livros que eu li. Não trate ovelhas como números, ou como matemática, ou como lucro. Trate como almas igual Deus trata. E você verá que o amor, e você vai ver o que Deus vai fazer, né, na sua igreja, no seu ministério. E é isso. Então eu deixo essa mensagem que Jesus ensinou. Uma alma para Deus é muito importante. E olha que incrível. Aí o neurocientista nunca mais usou essa técnica, né? Não adianta você tentar expor uma pessoa para ganhar todo mundo. Na verdade, a gente tem que fazer o inverso. Ir atrás da ovelha perdida sem expor ninguém. E é isso. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Que essa mensagem possa falar conosco, né? E é isso. Deus abençoe.